E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dilemas de um Professor. Como vocês devem saber, ou pelo menos a maioria que acompanha o meu canal deve saber, as convocações PSS já começaram. Então eu estou falando bastante sobre o PSS, sobre a documentação. Os últimos vídeos foi sobre isso. Mas eu também faço alguns vídeos sobre a organização de aulas, como você dar sua aula. Vou fazer alguns vídeos de como você perder o medo de dar aula, para quem está se formando agora, para quem nunca teve a experiência de sala de aula. Eu também faço alguns vídeos sobre estudos para concursos, para a prova do PSS, que eu ainda vou trabalhar um pouco melhor ainda. Vou trabalhar melhor, né, esses vídeos ainda, certo? Mas então, o que eu queria falar hoje com vocês é o seguinte. As convocações já estão acontecendo e em cada área, em cada município, cada região, aqui do Paraná, por exemplo, aqui do Paraná, né? É um pouco diferente o processo de classificação, o processo de convocação, enfim. Então, como que acontece, como que funciona basicamente? Ano passado, quando eu fui pegar aula, os acadêmicos, a primeira coisa que eu quero começar falando, né, é sobre isso, sobre os acadêmicos. Então, ano passado, o edital que saiu, ficou todo mundo na mesma peneira, tanto acadêmico quanto pessoas que já foram formadas, que já eram formadas. Aí o que mandava era a pontuação. Mas nesse edital, e normalmente os editais, acontece da seguinte maneira. Quem pega a aula primeiro são os QPM. O que é o QPM? É o professor concursado. Mas como assim ele pega a aula primeiro? Ele já não é concursado? As aulas deles, dos concursados, já não estão garantidas? Sim, já são garantidas. Só que o que acontece? Existe um chamado padrão. Um padrão é composto por 20 horas. Então o professor tem essas 20 horas garantidas devido ao seu concurso. E depois ele pega as chamadas aulas extraordinárias, que são aquelas aulas que não entram no padrão dele. Então ele também vai pegar caso exista essas aulas. Mas os professores QPM concursados, eles ficam acima dos PSS. Por mais que você tenha ficado em primeiro lugar, os professores QPM ainda pegam antes. Então dificilmente falta aulas para o professor QPM, que já é concursado. Sempre ele vai conseguir fechar as 40 horas semanais. Agora o segundo tópico que eu quero falar com vocês é a questão das horas. Mas só para finalizar esse anterior, hoje, né, nesse PSS desse ano, hoje, né, durante essas convocações, como que fica? QPM, depois os candidatos que já são graduados, também tem a pontuação, né, da prova, do vídeo, enfim, e depois vem os que estão terminando a graduação, tá certo? Então fica dessa maneira. Só que cada área do Paraná vai variar um pouco. Tem umas áreas que a convocação é online, então você tem que enviar os documentos no e-mail, em PDF, tá? Tem vídeos aí no canal dizendo como pegar todos os documentos necessários, certo? Existem outras áreas que primeiro é a convocação para comprovação de título. Então você vai lá, entrega os documentos e posteriormente eles te convocam novamente para você pegar as aulas. Daí acontece a distribuição. É uma maneira meio burocrática, né? Porque você tem que ir lá 2 vezes, né? E aqui onde eu moro, que é a área metropolitana norte, tá? No meu caso aqui de Curitiba, né? Acontece da seguinte maneira. A convocação, inclusive já saiu minha data de convocação, vai ser dia 1º de fevereiro. Você leva a documentação e lá na hora você já vê as aulas disponíveis. Agora sim, passando para o segundo tópico. Como que acontece essa distribuição de aulas? Basicamente, o pessoal lá do núcleo vai ter disponível para eles uma planilha, uma tabela lá, que vai constar todas as aulas disponíveis em todos os colégios da área que você escolheu. Então, por exemplo, tem 20 aulas nesse colégio, 30 naquele, 10 nesse, 5 nesse. Aí ele vai te falar também o seguinte: essas 20 aqui são aulas definitivas. Essas 10 aqui são aulas de substituição, quando o professor não pôde assumir aquelas aulas, ou ele assumiu, mas não pôde ficar com elas. Então fiquem abertos, mas o professor pode voltar a qualquer momento.
Então aí que está o perigo. Você precisa, tá? É um conselho meu, não é obrigatório, tá? E caso não sobre mais nada, aí sim você pega essas aulas que são substituição. Mas você precisa focar nas aulas que são definitivas, porque a chance de você perder essas aulas definitivas é muito menor. Ah, professor, mas como assim definitivas, sendo que eu posso perder a qualquer momento? Então, a questão é o seguinte, são definitivas, mas caso algum professor concursado QPM transfira o padrão dele de um lugar para esse colégio que você estava com essas aulas, você perde essas aulas. Só que é muito mais difícil isso acontecer do que um professor voltar de uma licença ou de qualquer coisa que seja as aulas de substituição. Então esse professor, ele estava com aquelas aulas que você pegou, mas por algum motivo teve que se afastar. Isso pode durar o ano todo, de repente o professor nem volta mais, como ele pode voltar no mês seguinte. Às vezes tem licença, às vezes o professor é travado em alguma coisa e tem que voltar para dar aula. Então existem vários casos, não tem nem como a gente ficar pontuando cada um deles. Mas na hora de escolher as aulas, você preze por aquelas aulas que são definitivas, que a chance de você perdê-las durante o ano é muito menor. Outra coisa, como que acontece essa distribuição? Bom, os professores podem pegar até 30 aulas de sala de aula, que fecha 40. É como assim? Pega 30 e fecha 40? Exatamente. Você pega 30 aulas em sala de aula e vem 10 aulas hora atividade de bônus. Não é de bônus, por assim dizer. Mas o que acontece? A cada 3 aulas que você dá em sala de aula com os seus alunos, você tem direito a 1 hora atividade lá na sala dos professores para elaborar atividade, corrigir trabalho, seja lá o que for fazer relacionado à questão pedagógica. Então a cada 3 aulas você tem 1 hora atividade que é lá na sala dos professores, lá no colégio, tá? Para você se organizar, fazer suas aulas, enfim. Então na hora de você pegar as aulas, você não pega 40, você pega 30 e ganha essas 10 horas de atividade, certo? Então, por exemplo, eu quero 15 aulas aqui, 15 ali, fechou 30, eu vou com 40. Então você não vai pegar as 40. Por exemplo, a pessoa que estiver lá te atendendo vai falar assim, tem 30 aulas nesse colégio. Então você já pode pegar essas 30 aulas que você já vem com pacote fechado de 40. Tá? Então o máximo que você pega é 30. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão, tá? Mas basicamente, no geral é isso. Varia um pouco de área para área. E por que varia? Porque não é o mesmo núcleo, a gerência muda, as pessoas mudam, então eles têm certa liberdade para fazer certas adaptações. E outra coisa que algumas pessoas que conversam comigo já se questionaram é o seguinte: por que eu tenho que enviar todo ano a cópia da identidade, cópia do CPF, cópia do título, sendo que é um documento que não muda? Então podia ter no banco de dados deles já esses documentos, para você não precisar levar tantos documentos, não gastar tanto com impressão, com xerox, com cópia, né? E também para evitar toda aquela documentada que dá na hora de entregar lá. Então existe sim documentos que você entrega o mesmo todo ano. Então poderia sim existir uma organização maior de todos os núcleos aqui do Paraná para que esses documentos não fossem necessários todo ano. Mas o que acontece? Existe uma hierarquia, desde lá da SED até os professores. Então o comando, que é basicamente o governo, não está muito a par, sabe, de todos os núcleos. Depois vem vindo para baixo, até chegar nos núcleos e depois os professores. A galera do núcleo geralmente não tem tanto poder para fazer uma grande mudança, uma grande transformação na questão de deixar menos burocrático esse processo. Então ninguém se mexe, muitas pessoas têm um pouco de medo de tentar fazer alguma coisa e acabar recebendo alguma penalidade e fica desse jeito. Então é bem confuso, por exemplo, lá não sei aonde a convocação foi online, aí aqui primeiro você entrega os documentos, depois você pega as aulas. Aqui no meu caso eu pego a aula no mesmo dia que eu entrego os documentos. Mas mesmo assim o processo não muda tanto, né? O que pode mudar é que você vai ter que entregar online, ou vai ter que entregar em um dia, depois no outro dia pegar as aulas. Então acredito que vocês não vão ter grandes problemas.
Basicamente, esse vídeo vai ficar resumido nisso, tá? É que eu queria falar com vocês mesmo essas coisas. O PSS já tá rodando aí, daqui a pouco já todo mundo tá com as aulas. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, infelizmente, vai ter que, né, fazer outra coisa da vida durante esse período, né? Porque o professor PSS é assim. Se você for bem na prova, você pega a aula. Se você não for bem, você acaba ficando sem aulas. Então não é garantido aí as aulas. Mas é isso. Caso tenham gostado do vídeo, por favor, não deixe de se inscrever no canal, que não custa nada, é de graça. Deixe o curtir para que esse vídeo repercuta mais, para que ele seja espalhado mais pelo algoritmo do YouTube. Ative o sininho, compartilhe. E é isso aí. Tamo junto.